Rabalabaço. Segunda Reis, capítulo 4. Roiobalaio. Segunda Reis, capítulo 4. Iriandalaio, namalaio. Santo, oh Espírito Santo, Sua presença é viva neste lugar. Te adoramos, te bendizemos. Aleluia. Segunda Reis capítulo 4. Certa mulher, viúva de um dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo: meu marido, seu servo, está morto, e o Senhor sabe que seu servo temia o Senhor Deus, mas veio o credor para levar os meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou à mulher: o que posso fazer por você? Diga-me, o que é que você tem na sua casa? E ela respondeu: esta sua serva não tem nada em casa, a não ser um jarro de azeite. Então Eliseu disse: vai e peça emprestada vasilhas a todos os seus vizinhos. Vasilhas, muitas vasilhas. Depois entre em casa, feche a porta atrás de você, dos seus filhos, e derrame o azeite em todas aquelas vasilhas. Ponha à parte as que forem ficando cheias. A mulher foi embora dali e fechou a porta, e atrás de si e dos seus filhos. Estes lhe passavam as vasilhas e ela a enchia. Quando todas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilhas, nenhuma há. E o azeite parou. Diga comigo: e o azeite parou. Então ela foi e contou ao homem de Deus. Ele disse: vá, venda o azeite, pague a sua dívida, e você e seus filhos vivam do que sobrar. No versículo 8, certo dia Eliseu passou por Sunem, onde morava uma mulher rica, que insistiu para que ele ficasse para uma refeição. Assim, todas as vezes que passava por lá, entrava para fazer uma refeição. Ela disse ao seu marido: vejo que este que passa sempre por aqui é um santo homem de Deus. Vamos fazer um quarto pequeno no terraço de casa e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira, uma lamparina. Assim, quando ele vier à nossa casa, poderá ficar ali. Um dia, vindo o profeta para ali, retirou-se para o quarto e deitou. Então disse ao seu servo Geazi: mande chamar a sunamita. Ele a chamou, e ela se pôs diante do profeta. Esta tinha dito a Geazi: que disseste a ela: a senhora nos tem tratado com muito cuidado, o que podemos fazer pela senhora? Podemos falar em seu favor junto ao rei ou ao comandante do exército? E ela lhe respondeu: eu estou bem vivendo no meio do meu povo. Então o profeta perguntou a Geazi: o que podemos fazer por ela? Geazi respondeu: ora, ela não tem nenhum filho, e o marido dela já é velho. Eliseu disse: mande chamá-la. Ele a chamou, e ela se pôs à porta. Então o profeta disse à mulher: por esse tempo, daqui 1 ano, você terá um filho nos braços. Ela disse: não, meu senhor, homem de Deus, não minta para essa tua serva. A mulher engravidou, e no ano seguinte, no tempo determinado, deu à luz a um filho, como Eliseu tinha dito. O menino cresceu, e certo dia foi encontrar-se com o pai, que estava no campo com os ceifeiros. De repente ele disse ao seu pai: a minha cabeça, a minha cabeça. Então o pai de um dos servos disse: leve até a sua mãe. Tomou e levou para sua mãe. O menino ficou sentado no colo até o meio-dia, e então morreu. Ela subiu e deitou sobre a cama do homem de Deus, fechou a porta e saiu. Chamou o marido e disse: mande um dos servos e uma das jumentas, preciso depressa falar com o homem de Deus e voltar. O marido perguntou: por que você quer falar com ele hoje? Não é dia de festa da lua, do sábado, e nem sábado. E ela respondeu: não faz mal.
Então ela mandou preparar o jumento e disse ao servo: pegue as rédeas e vamos, não diminua a marcha, a não ser quando eu disser. E assim ela partiu e foi falar com o homem de Deus no Monte Carmelo. Ao vê-la de longe, o homem disse a Geazi seu servo: veja, é a sunamita, corra ao seu encontro, pergunte a ela se vai tudo bem com ela, com seu marido ou com seu menino. Ela respondeu: vai tudo bem. Quando ela chegou ao homem de Deus no monte, agarrou pelos pés dele. Geazi se aproximou para arrancá-la, mas o homem de Deus disse: deixa, porque a sua alma está amargurada, e o Senhor escondeu isso de mim, não me revelou nada a respeito. Então a mulher disse: por acaso eu pedi ao meu senhor algum filho? Eu não te disse que não me enganasse? Então o profeta disse a Geazi: cinja os lombos, pegue o meu bordão e vá. Se encontrar alguém, não cumprimente. Se alguém cumprimentar você, não responda. Põe o meu bordão sobre o rosto do menino. Porém a mãe do menino disse: tão certo como vive o Senhor, e como vive, não o deixarei. Então Eliseu se levantou e foi com ela. Geazi foi adiante deles, colocou o bordão sobre o rosto do menino, porém não houve nele voz nem sinal de vida. Então voltou para encontrar-se com Eliseu e disse: o menino não acordou. Quando o profeta chegou à casa, eis que o menino estava morto sobre a cama. Então ele entrou, fechou a porta e orou ao Senhor. Subiu à cama, deitou sobre o menino e pondo a sua boca sobre a boca dele, os seus olhos sobre os olhos dele, suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele e o corpo do menino aqueceu. Eliseu se levantou e andou no quarto de um lado para o outro, tornou a subir a cama e se estendeu sobre o menino. Este espirrou 7 vezes, abriu os olhos. Então Eliseu chamou Geazi e disse: chama a sunamita. E ele a chamou. Quando ela chegou, Eliseu disse: pega o seu filho. Ela entrou, lançou-se aos pés de Eliseu e prostou-se em terra, e pegou o seu filho e saiu. Senhor, esta é a tua palavra. Nós recebemos a tua palavra, que nós possamos ser ministrados no nosso espírito e no nosso entendimento sobre esta palavra. Tua presença já está neste lugar, e nós honramos a sua presença. Nós honramos a tua presença. Oh Jesus, honramos a tua presença. Ao único que é digno de receber a honra e a glória e o poder, ao Rei eterno, ao único que é digno de receber, ao único que é digno. A força e o poder, e o poder a Ele. Aleluia, adore a Ele. Vamos coroar Ele como nosso Rei. Coroamos. Isso, exalte a Ele, diga: coroamos Jesus. Erga tuas mãos. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser ao que está sentado. Diga: ao que está, ao que está assentado.
o louvor e a honra e a glória. Pega a tua voz e as tuas mãos e diga: e o domínio dos séculos. Amém. Aplaude e glorifique a Jesus. Aleluia. Aleluia. Pode se assentar. Aleluia. A presença de Deus, ela é palpável aqui neste lugar. Você não vai sair da maneira como você entrou. Amém? Você não vai sair da maneira como você entrou. Oh. Eu vejo as mãos de Jesus nesse lugar tocando vidas. Pessoas vão sair daqui curadas. Coloque a mão no lugar onde você tem uma dor, no lugar onde há uma enfermidade. Coloque a mão agora. Feche os teus olhos. Feche os teus olhos. Todos fechem os olhos. O sangue de Jesus é poderoso. Tua palavra diz e garante: Ele levou sobre si todas as nossas dores e todas as enfermidades. Se você crê, e já é uma verdade, porque Ele já está operando, só ouça a minha voz, feche os teus olhos e creia na palavra que diz: e Ele levou sobre si todas as nossas dores e todas as enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras somos sarados. Isso está escrito na palavra de Deus, e é uma verdade imutável. Agora, no nome de Jesus, eu não preciso tocar em ninguém agora, porque Ele mostrou as mãos dele aqui neste lugar. Eu vejo duas mãos cheias de sangue, e as mãos daquele que estava lá na cruz 2000 anos atrás, Jesus. E essas mãos agora vão tocar você. E no lugar aonde você está com a mão, aonde há uma dor, uma enfermidade, você vai ficar impressionado com tantas pessoas que vão ser curadas aqui agora. Porque agora é uma ordem. Senhor, este é o teu povo, a tua igreja, e o Senhor nos deu uma palavra. O Senhor deu uma palavra para os apóstolos e discípulos do Senhor: ide, curai os enfermos. E eu, como um autêntico discípulo do Senhor, para que o teu nome seja exaltado e glorificado neste lugar, mais uma vez, estou aqui em teu nome para curar os doentes e os enfermos, e eu já te louvo por isso, em nome de Cristo Jesus. E agora eu dou uma ordem para esta doença que está me ouvindo, doença de qualquer procedência e enfermidade, dor, enfermidades, dores, doenças. Eu dou uma ordem imediata e imutável. É irrevogável a minha ordem. Eu te dou uma ordem: sai agora do corpo desta pessoa, sai agora desse corpo desse meu irmão, sai agora do corpo desta minha irmã. E o sangue de Jesus agora, que purifica de todo pecado, lava e purifica e cancela pelo poder do nome de Jesus e do sangue de Jesus toda dor, toda doença, toda enfermidade, para a honra e a glória do nome de Jesus. Amém, amém. Agora, você que estava com essa mão neste lugar, agora é o segunda etapa. Você vai fazer algo que você não podia fazer. Se você precisa se levantar para fazer o teste, se levante. Se precisar mover, se você precisar articular o joelho, no lugar que você está, levante,
Abaixe, faça o que você não podia fazer. Isso, pela fé. Isso, vai, se movam. Se movam, pela fé. Não há mais show, não há mais doença, não há mais enfermidade. Quem aqui a dor saiu imediatamente, fica de pé e levanta as tuas duas mãos. Quem a dor saiu agora, a enfermidade saiu agora, imediatamente. Mais pessoas, procura aí onde estava a dor. Você não vai encontrar. Apalpa o teu corpo. Vai, mais pessoas, fiquem de pé para gerar fé nos outros. Vai, procurem. Mais nada, faz de novo o movimento. Se você tentou uma vez e não deu certo, tenta de novo. Isso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pessoas, 9 pessoas. Mais pessoas estão sendo curadas agora. Toda dor, 10 pessoas, 11 pessoas sendo curadas. Toda dor, toda enfermidade já está cancelada no poderoso nome de Jesus. Vocês continuem fazendo o que vocês não podiam. Vamos lá, abaixe, levante, faça o que você não podia fazer. Articulação, agora isso, receba a cura no nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Os demais que ainda sentem dor, dá uma ordem para a dor, coloca a mão e fala dor. Você que está sentado que ainda tem dor, fala dor. Diga dor. Não estou ouvindo, diga dor. No nome de Jesus, é uma ordem, saia do meu corpo imediatamente. Amém. Agora procura de novo você que está sentado. Se não tiver mais no teu corpo, se a dor não tiver aí, se você puder sentir que ela não está aí, levante para glorificar Jesus. Levante para você falar, não estou sentindo mais nada, eu estava com dor, não estou achando mais a minha enfermidade, a enfermidade que estava no meu corpo. Mais uma pessoa se colocou de pé. Mais pessoas Jesus está curando. Ele ainda está curando. Ele ainda está curando, porque é Ele que faz. Hoje Ele falou, você não vai colocar a mão neles, eu vou tocá-los. Continue de pé, vocês estão de pé. E mais uma pessoa, quem ainda está sentado e vai sentindo a cura, vai se colocando de pé. Mãos ensanguentadas de Jesus, vai recebendo a cura. Mãos, mais uma pessoa, feridas lá na cruz, vai adorando a Jesus. Toda a igreja, mãos ensanguentadas. Mãos ensanguentadas. O sangue de Jesus está aqui para curar. O sangue de Jesus está aqui para libertar. Todo cansaço, toda dor, toda enfermidade, saia dos meus irmãos. Toda seta, todo cansaço. Vem tocar em mim. Mais uma pessoa ficou de pé. Sim, vem tocar em mim. Faz o teste no teu corpo. Vem tocar em mim. Sim, vem tocar em mim. Receba força sobre as tuas pernas. Toda má circulação, todo problema estomacal. Mais uma pessoa ficou de pé. Vai adorando, igreja. Nos olhos, essa córnea está sendo tocada agora. As córneas, os ouvidos. Agora em nome de Jesus. Continue adorando, mãos ensanguentadas de Jesus. Vocês que estão de pé, continue adorando ao Senhor. Vocês que ainda não se levantaram, recebam a cura no nome de Jesus. É imediato. É imediato. Mãos ensanguentadas. Mãos ensanguentadas. Toda má circulação Ele está tirando. Toda variz. Receba agora. Receba toda a perna pesada agora. Leve, fique leve teu corpo. Todo o peso é arrancado. Vem tocar em mim. Sim, vem tocar em mim. Vem tocar em mim. Sim, vem tocar em mim. Vem tocar em mim. Sim, vem tocar em mim. Vem tocar em mim. Mais uma pessoa. Tocar em mim. Vamos contar quantos irmãos? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 pessoas. Oh, Jesus. Eu vejo o Senhor tocando em olhos, o Senhor tocando nos ouvidos. Receba a cura sobre os teus olhos. Receba a cura sobre os teus ouvidos. Receba a cura sobre os teus ossos. Tenha convicção. Jesus disse para os doentes:
Sempre quando ele estava diante de um doente: o que você quer que eu te faça? Seja feito conforme a sua fé. Feche os teus olhos, continue glorificando a Deus. Vocês que ficaram de pé, olhem para mim. Vocês entraram com dores, é isso? É? Está totalmente livre? Quem está totalmente livre faz assim. Glória a Deus. Quantos podem aplaudir o Senhor Jesus? Aleluia. 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 Às vezes existem exceções, tá? Eu vi o Espírito Santo mandando falar: toca aqui nela aqui. Então coloca a mão assim na frente assim. Isso. Em nome de Jesus, toca agora, Espírito Santo. Quebrando toda maldição, quebrando todo mal, dando uma nova história. Toca agora, Pai. Toca nesse útero. Toca agora em toda a região abdominal dela. Nós cancelamos toda maldição. Cancelamos agora todo mal e declaramos uma nova história para a honra e glória do Senhor Jesus. Toda maldição é desfeita, é quebrada, e todo o passado é quebrado agora, no nome poderoso de Yeshua HaMashiach. Receba a tua cura, receba a tua libertação. Do teu interior fluirão rios de águas vivas. E essa raiz, como uma linha fina de depressão, eu removo agora da tua vida e cancelo, no nome de Jesus, todo abatimento, toda depressão. Eu declaro agora uma nova vida, no nome de Jesus. Uma alegria. Nada pode roubar a alegria que Deus vai colocar dentro de você e plantar dentro do teu interior. Nós cancelamos agora todo ataque maligno de Satanás contra a tua vida nessa região. Nós cancelamos, declaramos totalmente guardado, protegido, no nome santo de Yeshua agora. Isso, adore a Jesus. Receba o toque do Espírito Santo. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Pode sentar, obrigado. Pessoas, o Espírito Santo me disse, tem fome de ter experiências com Deus. Pessoas que têm o desejo de ter uma experiência com Deus. Nós lemos aqui 2 Reis capítulo 4, que conta a história de duas mulheres. Havia uma mulher que ela estava viúva, ela havia perdido o seu marido. Quando o marido morreu, deixou dívidas, e os credores vieram e disseram: nós vamos levar os seus filhos para trabalhar para nós, até que as dívidas sejam pagas. Ela não tinha nada em casa. Então o profeta disse: busque o que você tem. Olha a pergunta dele: o que você tem? Veja, mesmo no momento de dificuldade, calamidade, escute, é muito forte isso que Deus quer liberar aqui. Mesmo diante do momento de calamidade, aquela mulher tinha acabado de ficar viúva, perdeu o seu marido, além de ser o seu amor, aquele que era o seu porto seguro, e ainda uma dívida enorme. O homem de Deus pergunta: o que é que você tem? Entenda que mesmo que você está vivendo um momento difícil e dificuldade, Deus vai trabalhar, Deus vai se mover dentro dessa realidade difícil, naquilo que já está nas suas mãos. Deus, Ele tem o poder de transformar realidades e circunstâncias, e Deus tem o poder de transformar a maldição em bênção, e Deus tem o poder de fazer grandes coisas através daquilo que está em suas mãos. Quando eu estava vindo para cá, o Espírito Santo disse para mim: você vai falar com eles sobre o segredo de um lugar para hospedar a presença de Deus.
Diga comigo, um lugar para hospedar a presença de Deus. O que faltava na vida desta mulher que perdeu o marido? O marido dela, a Bíblia diz, nós lemos aqui no capítulo 4, 2 Reis 4, eu acho que ele vai colocar aqui, no versículo 1 diz: viúva de um dos discípulos dos profetas. Esta mulher, ela era, os profetas, deixa eu te explicar, eles eram homens que carregavam a presença de Deus. As pessoas estavam desesperadas, elas não tinham conselho, elas não tinham direção, elas procuravam quem? Os profetas, porque profetas ou profetisas, a Bíblia também fala de profetisas, como Débora, eram homens ou mulheres que carregavam o quê? Então, eles eram homens e mulheres que hospedavam em si mesmos o quê? A presença de Deus. Qual é a diferença de um ser humano para outro? O profeta ali, Eliseu, um homem. A Bíblia diz, Samuel vai colocar para nós, Elias, um homem sujeito às mesmas paixões. Coloca, por favor. As mesmas tentações. Ele orou para que não chovesse e não choveu. Você já parou para pensar? Por que homens, pessoas comuns como nós, e quando a presença de Deus está na vida dessa pessoa, ela consegue fazer coisas extraordinárias? Elias era um homem semelhante a nós. Olhe para a pessoa que está do seu lado e fala: o profeta Elias era um ser humano, como eu e você. Olha o que está dizendo lá: sujeito aos mesmos sentimentos. Olha para o teu irmão e fala assim: Elias se sentia sozinho. Elias muitas vezes sentiu medo. Diga: Elias se sentiu abandonado. Diga: ele tinha sentimentos, como eu e você. Porém, ele orou com fervor para que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu. Entenda que ele era um homem como eu e você, com as mesmas debilidades. Mas qual foi a diferença? Elias falou: eu quero hospedar na minha vida a presença de Deus. E ele começou a ser um homem guiado por Deus. É possível que você seja uma pessoa que receba a presença de Deus e possa fazer coisas extraordinárias na terra. Então, voltando em 2 Reis 4, essa mulher estava viúva de um discípulo dos profetas. Porque profetas, já aprendemos. O que eram os profetas? Homens comuns, como eu e você, que tinha como diferencial, eles hospedavam a presença de Deus, eles valorizavam a presença, eles priorizavam a presença. Quando tinham medo, como eu e você, ao invés de se render ao medo, se rendiam à presença de. Quando tinham dúvida de como agir, eles seguiam a direção da presença de. Toda a vida deles era direcionada pela presença, mas eram pessoas comuns, com as mesmas dificuldades. Qual era o único diferencial dos profetas? A presença de Deus. Entendeu? E aí, esses homens eram procurados, porque quando as pessoas precisavam de uma direção, elas procuravam então uma outra pessoa como elas, porém que o diferencial era que elas tinham, é alguém que falou assim: olha, eu abro mão da minha vida para hospedar em mim a presença de Deus e ser totalmente guiado pela presença de Deus. Mas tirando isso, eram pessoas comuns, porque Deus, Ele se manifesta em seu amor através de pessoas
A Bíblia diz lá em Gênesis, preste atenção, que Deus estava com o homem no jardim todos os dias. Escute o que eu vou dizer. Porém um certo dia Deus fala: não é bom que o homem esteja só, farei alguém que seja só disjuntora igual a ele. Você já imaginou que Deus estava com o homem? Ele manifestava a sua presença no homem. A Bíblia fala que Deus é o que Deus é? Espírito. E importa que adoremos Deus em espírito. E o homem, ele é o que? Espírito, alma. Diga comigo: espírito, alma, corpo. O homem é espírito, alma e corpo. E Deus é espírito. Coloca o texto: Deus é espírito. E importa que adoremos, coloca esse texto primeiro: Deus é espírito. E importa que adoremos Deus em espírito e em verdade. Então, dentro de nós há um espírito. Quando você olha no caixão, já não tem mais lá dentro só tem o corpo. Mas minha hora já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito, porque são esses que o Pai procura. Deus é espírito, Ele é espiritual. Aí Deus olhou e falou: o homem está só, porque embora eu em espírito me encontre com Ele, ele precisa de alguém que tem o espírito. Vamos lá, me ajuda. Eu tenho o espírito, sou Deus, encontro com o homem, que é o que? Espírito. E Deus é espírito. Aí Deus falou: olha, o homem está sozinho. Sozinho em que aspecto? De ter alguém na mesma espécie. Ele era espírito, alma e corpo, e só encontrava com Deus, que é. Agora ele precisa de alguém que também tenha o quê? Espírito. Aí ele fez o quê? A mulher. Se você busca a presença de Deus, espírito, mas você não tem outra pessoa que tem a presença de Deus e que é espírito, alma e corpo, você está sozinho. Não, meu negócio é com Deus, vou buscar Deus. Você busca Deus. Deus é suficiente, ok? Mas Deus quer manifestar o amor dele e a presença dele na sua vida através de outra pessoa no mesmo formato que você. Deus nos dá filhos, Deus nos dá cônjuge, Deus nos dá amigos. Por que a Bíblia fala não deixar de congregar? Eu tenho que buscar a presença de Deus sozinho. Mateus 6,6. Diga comigo: uma verdade não anula outra verdade. O que Mateus 6,6 fala? Ficar sozinho, buscar a presença dele sozinho no quarto, e ele vai vir em espírito e vai manifestar ao meu espírito. Deus é espírito, eu tenho quando nós nos encontramos, o Espírito de Deus se comunica ao meu. Isso é uma verdade. Agora existe outra verdade: não deixar de congregar, como é o costume de alguns. Coloca aí. Por que eu preciso congregar? Porque eu preciso estar com pessoas que têm espírito, alma e corpo. Porque tem momentos que eu preciso de quê? Um abraço. Às vezes tem momentos que eu preciso de algo que aquele que tem um corpo vai manifestar o amor de Deus. Quando ele fala assim: minha mão não está encolhida para que não possa te salvar, ali o termo é ali Deus se manifestando num corpo. Como que a mão de Deus não vai estar encolhida? Quando alguém estiver prestes a cair, eu como irmão, você é a mão de Deus para levantar ele. Então ele não vai estar mais sozinho. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e o seu ouvido não está surdo para que não possa ouvir. Aí você vem na igreja, você estava orando sozinho, aí alguém vem e fala: olha, Deus revelou para mim que você estava orando hoje sobre isso, tal, e Deus mandou te dar um abraço, mandou ministrar na tua vida. Deus ouviu a sua oração e encarnou a sua oração através de uma pessoa que vai estender a mão e vai te alcançar. Não vai ser um anjo que vai descer, Deus vai usar alguém.
Por isso ele fala, não deixar de congregar, como é o costume de alguns. Por que precisamos congregar? Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima, porque não podemos estar sozinhos. A Bíblia diz que o solitário, quem se isola, se rebela contra a verdadeira sabedoria. Ei, meu irmão, quando Samuel coloca esse texto, deixa eu te dizer, minha irmã, Deus não quer você sozinho. Você pode e deve ter a tua intimidade com Deus, mas Deus quer manifestar o poder dele, a glória dele, através das mãos, através do abraço, através de pessoas. Quantos estão me entendendo? O solitário busca o seu próprio interesse. Congregar não fala de interesses individualistas. Congregar fala de um só interesse, o interesse dele. Lá em Atos diz, daqueles que creram, era um só coração, uma só forma de pensar. Crer, espírito, somos unidos no espírito, e por isso que nós cremos, nos unimos, e agora nós temos um coração, um só pensamento, e fortalecemos uns aos outros. Então, você entende a manifestação do amor de Deus através de pessoas? Essa mulher, ela estava desesperada, ela tinha perdido o seu marido. O seu marido era um discípulo dos profetas. Quando um profeta andava, alguém via, vou buscar a direção de um homem comum como eu, mas que tem como a diferença a presença. Um profeta é alguém comum como eu, que tem como diferencial hospedar a presença de Deus. E Deus não quer que eu fique, então Ele colocou profetas, para quê? Para ministrar na minha vida, para ser a mão de Deus, para ser a boca de Deus, para ser o abraço de Deus. Então essa mulher estava só, ela havia perdido seu marido, que era discípulo de profeta, ele ia se tornar um profeta também. E aquele profeta chega, e ele tem um discípulo que se chama Geazi, então ele sempre fala com o discípulo, e o discípulo fala com a mulher, que o profeta ele se privava, até no que ele ia falar. Se ele ia falar com alguém, ele falava com o discípulo falar, porque ele tinha que se reservar totalmente, porque ter o diferencial da presença de Deus exige uma consagração diferente do que os demais fazem. Para você ter uma palavra de Deus, para ser a mão de Deus, a direção de Deus na vida de alguém, para que não esteja só, há um nível de consagração. Não é simples. E então o profeta falou, o que está acontecendo? Olha, eu não tenho nada, eu perdi meu marido, há uns credores que querem cobrar e querem levar meus filhos. O que você tem? Ele pergunta. O que você tem? Ela disse, eu tenho um pouco de azeite. Então você entendeu a construção de que é ser um profeta? Qual o diferencial de um profeta? Como Deus ministra na vida das pessoas através de outras? Agora nós estamos diante de uma pessoa sozinha, passando uma dificuldade. Agora não está mais só, porque Deus envia um profeta, que será a boca e a mão de Deus na vida dela. E ele fala, vou te dar uma direção. O que você tem na tua mão? Eu tenho só uma vasilha com um pouco de azeite. Diga para a pessoa do seu lado, fala, você não está sozinho. Diga, Deus levantou homens e mulheres de Deus na terra, que tem como diferencial a presença de Deus, e eles vão dar direção para a sua vida, que vai mudar a tua história. Fala, e a mudança começa com um pouco que você tem na sua mão. O que você tem na sua mão? Um pouco de azeite. Ela precisava pagar os credores, ela não tinha nada de valor. Aí ele fala, então faz o seguinte, empreste vasilhas, e não poucas. E ela pega aquele tanto de vazia, e ele começa a orar, porque Deus é
E o que é superior? O natural é superior ao espiritual? Ou o espiritual é superior ao natural? Vocês são muito sábios. Então uma pergunta: se o espiritual é superior ao natural, qual esfera precisa entrar em ação para mudar o natural? Qual esfera precisa entrar em ação para mudar um quadro natural? E para mudar um quadro natural precisa de uma esfera espiritual. Para isso precisa de uma pessoa comum, porém consagrada a Deus, que hospeda a presença. E ela fala: pegue muitas vasilhas. Como assim? Eu só tenho um pouco de azeite. Faz o que eu estou falando, pega muitas vasilhas. E ele ora, e aquele pouco de azeite que tem naquela vasilha começa a transbordar. E ela começa a virar para outra vasilha. E ela começa a virar para outra. E ela começa a virar para outra. Porque é isso que o poder de Deus faz. A presença de Deus, ela muda cenários. Então, veja só, não sei se você está entendendo. Você vem para a igreja, você fala: minha vida está arrebentada, estou passando luta, a minha vida está assim, ó, só sobrou isso. Sobre isso que sobrou na tua mão, nós vamos liberar uma palavra. E a palavra vai trazer a multiplicação, a transformação. E todo o cenário da tua vida de maldição será transformado em bênção. De destruição será um cenário de glória e de poder de Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus disse, através de alguém comum, porém consagrado. Ainda existem homens de Deus na terra. E ele começa a orar, e ela começa a virar. E ela fala para o filho: traz mais alguma vasilha. Ele falou: ih, acabou. Quando acabou a vasilha, imediatamente parou de verter o azeite. A Bíblia diz em Hebreus 11:3: pela fé entendemos que o universo foi criado pela palavra, de modo que o visível veio ser criado pelo invisível. Você precisa entender que as coisas espirituais estão acima das naturais, e elas têm o poder de mudar qualquer cenário. A palavra criou o mundo, a palavra ela recria cenários, a palavra de Deus muda a tua história. O profeta liberou uma palavra: vai multiplicar o azeite. Ele falou quantos ml quer multiplicar? Entenda, pega essa chave, pega esse código. Ele falou assim: olha, eu quero que multiplique 3 litros de azeite. Ele falou isso? Ele disse: enquanto houver, vai fluir azeite sobre a minha palavra. Elias orou e não. Ele falou: durante 3 anos vai chover? Ele falou: não vai chover, basta 6 meses, 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, 2 anos e meio, 3 anos e meio, e não. Enquanto ele não voltou, ele falou: agora pode chover. Presta atenção, é perigoso quando um profeta abre a boca, porque ele carrega a presença de Deus. E quando ele fala, sabe que quando Deus chega, Jesus chega no lugar onde Lázaro estava sepultado, havia várias outras pessoas sepultadas. Ele falou: Lázaro, sai para fora. Se ele comete um erro de falar assim: morto, levanta, todo mundo que estava enterrado ali ia levantar. Todo mundo que estava morto, enterrado, iria levantar. Porque a presença de Deus está na vida de Jesus, e o que ele fala acontece, porque a palavra tem poder. Se ela criou tudo que existe, ela tem poder. Então ele tem que falar, ele tem que tomar até cuidado. Não é, como é que é o nome dele? É Lázaro. Lázaro, então levanta. Blum, levantou. Porque você fala: morto, levanta. Aí os mortos levantaram. Você está falando comigo? Com ele? Com quem? Então veja, o que você precisa para mudar a sua vida? Você precisa de uma palavra aonde a presença de Deus está. Você tem que entender, não se trata, procure uma igreja mais próxima da tua casa, não. Procure uma igreja mais próxima da presença. Procure uma igreja onde tem a presença. Procure um lugar onde a presença está hospedada. Procure um lugar aonde a unção de Deus faz a diferença. Porque as pessoas percorriam longas distâncias para buscar a presença. A presença é a diferença. Se a gente ficar aqui assim: então, amados queridos, vamos começar o nosso culto.
Aleluia. Então, no livro, existe alguma diferença? Todo mundo aqui é comum. Se a gente faz coisas comuns, prega de forma comum, age de forma comum, o comum vai mudar a minha vida? O comum vai salvar o casamento? O comum vai curar? O comum vai multiplicar? Nós precisamos do sobrenatural. Nós precisamos. Homens comuns, porém, eles hospedavam a presença de Deus. Você pode chegar num lugar, numa cidade, não ter salão, não ter nada, e você fala: vou começar o culto na praça, e a presença de Deus cura, e a presença de Deus salva, e a presença de Deus liberta, e a presença de Deus vai mudando em só. As pessoas assim: não vamos seguir esse homem. As pessoas seguiam Jesus, as pessoas seguiam João Batista, as pessoas seguiam Elias, as pessoas seguiam Eliseu, porque eram homens comuns, mas a presença de Deus em deles era incomum, e fazia coisas incomuns. Então ele deu uma dica: o que você tem na tua mão? Um pouco de azeite. Eu te dou um conselho: pegue muitas vasilhas emprestadas e não poucas. Eu não sei se você entende. O óleo parou de verter quando acabou. O que fazia o óleo verter? O poder de Deus sobre aquele pouquinho de óleo que tinha naquela vasilha. Então pense comigo: o poder de Deus, vamos chegar nessa conclusão, para fazer grandes coisas, precisa de um lugar, de um recipiente para hospedar ele. O poder de Deus multiplicou aquele azeite, multiplicou, só que ele multiplicou até a quantidade de vasilhas que tinham. A pergunta é: não é se você quer que Deus mude a tua vida, que isso aí já é fato. Não é se você quer que o seu casamento seja transformado e que aconteçam coisas sobrenaturais. A pergunta é: você está preparado para receber? Entenda. Você fica como um mendigo: ai, será que Deus vai? Uma pessoa, eu vi essa pessoa esses dias, comprou um equipamento, tinha 3 meses de garantia, comprou, no primeiro dia o negócio deu defeito, e ela ficava assim. Eu vi ela falando: mas será que vão trocar? Falei: você tem a nota fiscal? Tenho. São 3 meses de garantia, 90 dias, você usou uma vez, eles vão trocar, daqui 1 hora, mas a pessoa vai trocar mesmo? Será que ela vai? Eu não sei, eu não fiz nada de errado, eu só abri e usei como está na instrução, mas não. Eu falei assim: isso acontece, e para isso que serve a garantia. Às vezes alguns equipamentos ficam com defeito de fábrica, você usou, parou de funcionar do nada, não é isso? Vai trocar. Aí daqui um pouco, mais uma meia hora, então, mas você acha mesmo, se eu falar que eu que estraguei, aí o Espírito Santo falou para mim: insegurança. Há uma garantia, há uma segurança, que a pessoa tem o direito de trocar aquele equipamento, mas a pessoa que tem o direito não tem convicção do direito que tem. Isso fazia ela ficar agitada, ansiosa. Ei, você tem que ter convicção do direito que você tem. E quando você tem essa convicção, você entende que filho não nega a herança que o pai quer dar. Então a pergunta não é se você vai ter herança ou não, se você vai ter a bênção ou não. A pergunta é: você está preparado à altura da herança que o Pai está disposto a derramar sobre a sua casa? Mas agora vem a segunda onda, mas agora vão querer fechar a Europa, mas agora, meu Deus, agora fala que não tem mais doença, porque a eleição, a doença entrou de férias, agora vai voltar de novo. Meu Deus, e agora? Eu não estou nem aí para notícia, porque eu caminho não por vistas, eu caminho por fé. Eu faço a minha parte, eu uso máscara, eu faço sepsia, mas o meu negócio é o seguinte: eu caminho na direção do céu e não na direção da terra, porque eu não sou normal, eu ando com a presença. Os normais não se ajudam, só ajuda um normal aquele que é anormal. Então a pergunta é: você está pronto para receber? Então prepare muitas vasilhas. O diabo está afetando a sua fé e você está
você está duvidando se Deus vai fazer ou não. Isso já é uma verdade, Ele vai fazer. Enquanto você fica despreparado, questionando se Deus vai fazer ou não, você não se prepara para o milagre que Ele vai fazer. Era para aquela mulher talvez ter uma fábrica de azeite, mas ela teve o azeite na medida em que ela tinha de vasilhas. Eu te pergunto, vamos lá, meu negócio é com Deus, eu não preciso de ninguém, aleluia. Chuta o cachorro, dá um murro no papagaio, briga com o vizinho, briga com todo mundo porque a minha vida está difícil, todo mundo não me entende. Aí vem o profeta: o que você tem aí? Tem um pouco de azeite e tem uma vasilha só. Então você vai nos vizinhos, procura os seus amigos, pede para eles te emprestar vasilha. E complicou, porque eu não tenho amigo, eu ando sozinho e eu maltrato todo mundo. O nível da unção que você precisa vai depender da sua habilidade de relacionamento com as pessoas. Porque o homem de Deus vai liberar uma palavra, mas você não tem vasilha suficiente, porque vai ser grande demais. Você vai falar assim: ó, tem como me emprestar uma vasilha aí? Aí você olha assim: você chutou meu cachorro. Você fica xingando eu com meu marido: eu não quero saber de vasilha não, o problema é seu. Anda sozinho. Quem anda sozinho não tem vasilha. A unção vem, já é sobrenatural. A unção vir e encher uma vasilha. Você tem um pouquinho de azeite, ela enche uma vasilha. Já é algo extraordinário. Você não sei se você está entendendo. O poder de Deus já está operando ali. Só que o que vai limitar o poder de Deus vai ser a capacidade que você tem em juntar vasilhas. A minha pergunta é: tem óleo aqui para derramar, mas a pergunta é: você tem vasilhas suficientes? Eu vou lá, eu não sei se Deus vai mudar minha vida. Não, aqui tem azeite. A pergunta não é se vai ou não mudar. A pergunta não é se você vai ter ou não. Isso aí já está resolvido. A pergunta é: você terá vasilhas suficientes para aquilo que Deus vai fazer? A unção que alguém conquistou no secreto e na intimidade, um profeta, liberada para servir você, que é a própria mão de Deus, que não está encolhida, está agora determinada a quantidade que você vai usufruir dessa unção, dependendo da capacidade que você tem, habilidade de ter se preparado para isso. A Bíblia fala que eles estavam no deserto e o Senhor falou: ordene que eles cavem poços no deserto. Você já imaginou? Você está num deserto, não tem uma gota d'água, você ficar com uma pá, fazer um buraco? Alguém olhava assim: ficou doida? Agora faz mais buraco. Sabe o que Deus faz depois? Manda chuva. E os buracos se tornam poços cheios de água. Quantos buracos, quantos poços eles tinham no deserto? Quanto eles cavaram. A água Deus mandou, mas os poços seriam na quantidade que eles entenderam que iriam receber. O teu nível de entendimento e de fé, e de habilidade, de relacionamento, e de disciplina e de organização, vai determinar até que nível e limite que você vai receber. Você pode estar diante do próprio Deus vivo e receber até um ponto, até um limite. Porque quem coloca o limite para aquilo que Deus vai fazer na tua vida é você mesmo. Sabe por que você está até hoje onde você está? Porque você se colocou nesse lugar. Porque a palavra de Deus diz: os meus caminhos são maiores do que os seus caminhos, e os meus pensamentos são maiores do que os seus pensamentos. Porque assim como desce a chuva e a neve e preparam a terra e não volta para o céu sem que antes cumpra o seu propósito, assim será toda palavra que sair da minha boca, diz o Senhor. Não voltará para mim vazia, mas antes cumprirá o desejo do meu coração. Oh! Se você trabalha no campo e você orou: Deus, eu preciso de chuva para minha colheita,
eu preciso de chuva, e você está saindo da tua casa depois que orou, para ir no mercado comprar alguma coisa, então leve o guarda-chuva. Porque se você não leva o guarda-chuva, é sinal que você não crê no que orou. Deus já falou comigo que eu vou para outro país. Por que você não tirou o passaporte ainda? Estou liberando aqui passaportes, viagens internacionais. Deus falou que vai me dar um carro para você andar sem carteira, fugindo da polícia? Não, vai lá e tira a habilitação, porque o teu carro vai chegar. A unção libera, eu preparo para receber o que a unção vai liberar. Deus falou que vai me dar um carro e uma moto, mas eu estou meio apertado, meio nada. Eu vou tirar a carteira só de carro, agora vai tirar de moto. Depois a unção vai passar. Se ele falou que é carro e moto, vai tirar de carro e moto, porque ele vai dar os dois. É o entendimento que você tem que ter. Não esperar tudo cair do céu, é trabalhar em unidade com Deus. Eu vou liberar a palavra, pega bastante vasilha, que nem aquele programa, começou, aí o cara vai com o carrinho, e vai pegando, pega bastante vasilha. Aí ela entende, porque o marido dela era um profeta também, eu entendi. Meu Deus do céu, eu pensei que meus filhos seriam escravos, agora eu vou vender azeite para todo mundo. Meu Deus, eu vou ficar próspera, dá mais vasilha aí, menino. Acabou. Imagina o arrependimento. E por que eu não peguei mais vasilha? Por que eu não fiz amizade com aquela mulher que fecha a cara para mim? Por causa de um orgulho, por causa de eu estar certa, eu fechei a cara para ela também. Perdi de ganhar mais 2, 3 vasilhas de azeite. Às vezes, aquilo que Deus quer transbordar na tua vida está na mão de alguém que Deus está tratando com você. Está na mão daquele que não vai com a tua cara. Porque você quer a unção, mas cadê a vasilha? Você tem que hospedar a presença. A segunda história, havia uma mulher e ela viu um profeta passando, o mesmo profeta que multiplicou o azeite. Ela observava e falava para o marido: esse é um santo, ele é um santo homem de Deus. O que é isso? Ele tinha unção, ele tem um diferencial na vida dele, ele tem a presença. Vamos fazer o seguinte, vamos criar um ambiente para hospedar esse profeta. Há muitos que querem a unção que alguém carrega, poucos estão dispostos a fazer um quarto para o profeta. Até para você receber, você tem que ser organizado. Às vezes a gente está aqui, vou dar um sinal para você. Estamos aqui ministrando a vida de alguém. Aí tem uma fila de gente querendo falar, já quer cortar a fila, já quer chegando. Espera aí, Deus carrega, Deus usa tanto ele, e todo mundo quer falar com ele. Então nós temos que entender que nós temos que nos organizar. Vamos aqui dar uma distância para que ele converse particular com aquela pessoa, porque às vezes é uma coisa particular. Aí depois eu vou, depois você vai. A unção precisa ser colocada com organização. O óleo foi multiplicando, mas foi necessário vasilha. Sabe por quê? Essa é forte. Porque Deus não ia deixar o óleo ficar jorrando e caindo no chão, desperdiçando. Deus não desperdiça. Ele não desperdiça. Aí vem uma mulher, esse homem é um homem de Deus. Vamos fazer um quarto na parte de cima para ele descansar? Nesse quarto vamos colocar uma cama, vamos colocar uma mesa, uma cadeira e uma lamparina. Cama, lugar de descanso. Mesa, cadeira e lamparina, lugar do profeta receber a mensagem, a reflexão. Daqui a pouco ela foi fruto da própria unção que ele carregava. Olha, fala para ela, o que nós podemos fazer por ela, porque ela está nos honrando tanto. Não precisa fazer nada. Não, alguma coisa, precisa de algum favor, que a gente converse com algum rei, com algum comandante, porque profetas eram homens respeitados.
Eles não deviam favores para os políticos que deviam para eles. Pega essa aí. Quando tem um profeta autêntico numa cidade, ele não fica devendo para o político, é o político que fica devendo para ele. Ele não vai atrás pedir um bloco, um telhado, um saco de cimento, um terreninho. Ele vem e traz a palavra, a direção. E o político se aconselha com ele, precisa dele, não ele do político. Então tem os governantes lá, será que eu preciso de algum favor? Eu falo com eles lá que eles me respeitam. Não, não precisamos de nada. Aí o discípulo falou, olha, parece que ela não tem filho. Ela já é velha, estéril. Então nós vamos orar para Deus dar um filho para ela. Porque ela hospedou a presença de Deus na vida de um homem. Ela recebeu um milagre que era impossível. Há muitos que querem receber um milagre, há poucos que querem fazer um quarto com uma cama, com uma cadeira, com uma mesa, com uma lamparina. Às vezes tem um profeta profetizando 2 horas, ninguém traz uma água para ele tomar. Alguém não traz uma cadeira para ele sentar. O que nós aprendemos com isso? Será que se o profeta, olha que inteligente, tiver uma cama para descansar, uma cadeira para ele sentar, para ele comer mais a palavra, ele não vai ter mais para liberar por mais tempo? Se nós promovermos um lugar para hospedar a presença de Deus, organizado, com excelência, será que se agora você vê esse local está cheio, né? Olha ao teu redor. Você imagina a hora que liberar tudo aí, a pandemia. Você acha que aqui vai caber? E quem é que tem que alugar um lugar maior? Eu? Eu que tenho que alugar? Quem é que tem que alugar? Quem que tem que preparar o quarto? Aí tá vendo que 3 só falou nós? Todo mundo quer usufruir da unção que você constrói, mas ninguém quer construir um quarto para a unção ficar hospedada. Vou perguntar de novo: quem tem que correr atrás de um lugar maior para mais pessoas serem transformadas? Ah, entendi. A Bíblia diz que os filhos dos profetas chegaram até Eliseu, procura aí, falou: olha, o lugar já está pequeno, não cabe mais, vamos fazer um lugar maior. E Eliseu falou: vamos descer ao Jordão, e cada um vai pegar uma viga, e então nós vamos construir um lugar maior. Quem construiu um lugar maior para o profeta se mover na esfera profética foram os filhos. Agora o pastor, ele tem que ter a presença de Deus, ele tem que profetizar, ele tem que alugar, ele tem que carregar a cadeira, ele tem que pintar a parede, ele tem que fazer tudo. Ele tem que ser o super-homem. O pastor fica orando para todo mundo, não fica um para falar: vou ficar até o final para ajudar a fechar a igreja. Vasilhas. O nível da preparação que você prepara para hospedar a presença é o nível que você vai ter. Os discípulos dos profetas disseram a Eliseu: eis que o lugar que moramos é pequeno demais para nós. Vamos até o Jordão, tomemos de lá cada um de nós, cada um, tomamos uma viga e vamos construir um lugar. Quem que tomou a iniciativa de aumentar? As pessoas que estavam sendo abençoadas. Não seja egoísta. Há muitos nessa cidade que precisam receber o que você está recebendo. Traga mais pessoas. Daqui a pouco, pastor, nós precisamos de um lugar maior. Vamos achar. Deus vai honrar. Deus vai suprir. Nós vamos pagar em nome de Jesus. Como que vai pagar? Com a tua generosidade, com o teu dízimo, com a tua primícia, com a tua oferta. Muitas pessoas vão ser salvas. Não é porque tem muito pastor por aí que só quer saber de tirar, é dinheirista, só quer saber do teu dinheiro, que não há profetas autênticos. Olha, tem unção para derramar, só que tem o seguinte: a quantidade de vasilha vai ser a quantidade de óleo. E aí? Aí quer derramar um monte de óleo. Ah não, vou comprar só uma vasilha. Tá bom, então se você tem uma fé medíocre, você vai ter quantidade medíocre. Essa mulher construiu um quarto para o profeta, para ele descansar. Pouquíssimas pessoas têm essa percepção. Quanto mais ele tiver descansado, quanto mais ele tiver um lugar para ele sentar, refletir na palavra, mais coisas vão acontecer. Amanhã depois ela precisou, o filho dela ficou doente. Sabe, olha o entendimento dessa mulher: não fala nada com ninguém, vai e traz o profeta.
E ela colocou o menino aonde enquanto ele estava morto? No quarto que ela fez para ele, porque ela sabia que o milagre estaria no ambiente que ela preparou para a unção vir. Aí ele manda o discípulo, ele manda colocar o bordão, não acontece nada. Ele mesmo vem e não acontece nada. Aí ele entendeu: quem é a mão de Deus para alguém? Nós. Ele coloca as mãos sobre as mãos do menino, a boca sobre a boca. Ele deita sobre o menino começa a aquecer. Daqui a pouco ele libera uma palavra, o menino levanta. E ele pega o menino e faz assim, ó: toma aqui, ó, o seu filho. E devolve o menino para ela. Porque a unção operou e se moveu. Porque a unção é sobrenatural, mas ela foi hospedada dentro de um ambiente natural, um quarto. O quarto que ela construiu foi o quarto que trouxe a ressurreição do filho que morreu. O que você está construindo para hospedar a presença de Deus? Você está construindo para si casas? Você está construindo os seus sonhos, seus projetos? E o que você está construindo para que a presença de Deus possa vir, habitar e transformar vidas e a sua vida também? Havia uma mulher, uma virgem, chamada Maria, e ela diz assim, Lucas capítulo 1, meu Deus, é 9h30, o tempo para. Jesus. Lucas capítulo 1, eu amo a palavra de Deus. Diz assim, verso 26, preste atenção, estou encerrando. 1:26, no 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem que estava comprometida a casar-se com um homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem se chamava Maria, e aproximando dela, o anjo disse: salve agraciada, o Senhor está com você. Ela, porém, ao ouvir essas palavras, perturbou-se muito e colocou-se a pensar no que poderia significar essa saudação. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria, porque você foi abençoada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz a um filho, a quem chamará pelo nome de Jesus. Este será grande, chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então Maria disse ao anjo: mas como será isso? Eu nunca tive relações com homem algum. E o anjo respondeu: o Espírito, o poder de Deus descerá sobre ti, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também um ente santo há de nascer, será chamado Filho de Deus. Isabel, tua parente, igualmente está grávida, apesar da idade ser avançada, sendo este já o 6º mês da gestação, para que aquela que diziam ser estéril, porque para Deus não há nada impossível. Escute agora. Então Maria disse: aqui está a sua serva, que aconteça comigo conforme a tua vontade. Deus quer colocar o filho dele, Jesus, a presença dele na terra. Alguém teve que hospedar a presença. Um útero. Havia tantas virgens naquela época, havia muitas mulheres mais virgens do que hoje, porque naquela época era uma tradição. O casamento não era feito no cartório civil, o casamento era feito no ato sexual. Então obviamente que as mulheres não tinham relação sexual antes do casamento. Então havia muitas virgens, mas ele escolheu uma. Há muitas pessoas nessa cidade. Deus quer escolher alguém diferenciado que fala: pode hospedar a tua presença na minha vida. Vasilhas para o azeite, quarto para o profeta. Agora um filho nos nasceu, um menino nos deu, uma criança que vai vir mudar o mundo. Qual ventre? Qual ventre? Quem? Tem tantas virgens, mas qual estará disposta a falar: cumpra em mim o teu querer, cumpra em mim a tua vontade, pode hospedar a tua presença em mim? Como isso vai acontecer? Eu nunca tive relação sexual com homem algum. Descerá sobre ti o poder, a presença de Deus virá em você. E ela falou: uau, pode cumprir em mim a tua vontade, cumpra-se em mim toda a tua vontade. Uma mulher virgem
que estava comprometida para casar com alguém, ela interrompe os seus sonhos pessoais, ela interrompe o seu noivado, ela interrompe um projeto pessoal para hospedar a presença de Deus. Para hospedar a presença de Deus é necessário renunciar, é necessário abdicar de projetos pessoais em que se envolve somente o meu desejo. Eu abdiquei de tantas coisas para carregar a presença de Deus e ser um homem de Deus para transformar vidas. É um preço. Quantos outros estão dispostos a caminhar assim? Quantos outros estão dispostos a falar: não, eu quero usufruir desta unção, mas eu quero também construir um quarto, eu quero construir. Cadê o PC? Cadê o PC ali? Olha, ele falou assim: está vendo aquele homem que está ali atrás? Olha ali todo mundo. Ele mora num apartamento de 48 metros quadrados, alugado, 2 quartos. Ele tem a esposa e 2 gatinhos. E sabe o que ele falou? Pastor, mais pessoas precisam ouvir essa palavra, mais pessoas precisam ser impactadas, mais pessoas precisam ser tocadas. Ele falou: eu faço som, e eu fazia som nas noites, eu sou técnico de som, eu fazia som para shows, para músicas. Ele falou assim: e a partir de hoje, nunca mais eu vou fazer show nenhum para nenhuma banda, eu vou servir a Deus, nem que eu tenha que ser assalariado, trabalhar num emprego, alguma coisa, eu não vou fazer mais, porque eu sou consagrado a Deus. Ele foi entendendo. Ele foi olhando e falou: eu quero ser diferente como essa igreja, como os pastores são. Uma coisa é você admirar a unção, outra coisa é você pegar os mesmos critérios pela qual alguém anda na unção e caminhar igual. Vai exigir de você. Aí sabe o que ele fez? Eu tenho 2 quartos na minha casa, deixa eu fazer o seguinte, pastor, um quarto na minha casa, eu vou pôr os gatinhos para fora, e eu vou montar uma rádio web, eu vou colocar uma mesa de som, vou colocar aqui essa espuma, para ficar um acústico, para colocar uma rádio, para que pessoas de todas as partes possam ouvir as mensagens, e ouvir tudo que vocês pregam, para serem alcançadas. Ei, nós só demos uma mesa de som para ele, mais nada. Ele foi lá e montou tudo. Ele pegou um cômodo da casa dele, montou uma rádio web. Entra ao vivo aí, que você vai ver, www.radioreijesus.com, e a rádio fica 24 horas. Nós já temos centenas de testemunhos de pessoas curadas e que já entregaram a vida para Jesus, gente que ia suicidar e entregou a vida para Jesus, de toda parte do mundo. Porque alguém que mora numa casa alugada, por enquanto, porque ele vai ter a casa própria, já ganhou o terreno. Depois que ele fez isso, ele ganhou um terreno. Entenda, todo mundo admira e às vezes tem até inveja da tua colheita, mas não tem coragem de fazer a semeadura que você faz. Você pode enganar todo mundo, você não pode só enganar aquele que vai determinar qual vai ser a tua colheita, Deus. Se você não tem coragem para semear como outro, não inveje quando ele colher algo que você não colheu. Há muitos aproveitadores que querem comer da sua colheita, mas não tem coragem de semear do teu lado quando você está semeando com lágrima. Olha só, ele pega um quarto da casa dele e monta uma rádio. Você já parou para pensar nisso? Sabe o que ele fez? Eu quero hospedar a presença de Deus. Através desse portal virtual, centenas e milhares de pessoas vão ser impactadas. Nós recebemos e-mails, ele sabe disso, SMS, de pessoas do Brasil e do mundo testemunhando dos milagres que Deus está fazendo pela rádio. Sabe o que é isso? Alguém como Maria pode fazer em mim, no meu corpo, não a minha vontade. Olha só, eu vou falar rasgado. O meu marido, o meu noivo José, não vai ser ele que vai vir usufruir do meu corpo, vai ser o Espírito Santo. Pode colocar aqui a semente, pode colocar o Filho de Deus. O Filho de Deus tem que nascer na terra para salvar o mundo, mas precisou de alguém falar: está aqui o meu útero, pode vir. Quem é que está disposto a entregar o que tem e falar assim: seja feita conforme toda a sua vontade, descerá sobre você então o Espírito Santo, e o poder dele te encherá. Irmão, o poder de Deus multiplica azeite. O poder de Deus dá filho para uma mulher estéril e depois ressuscita o filho morto. O poder de Deus coloca o Filho de Deus no útero de uma mulher virgem. Ei, o que o poder de Deus pode fazer na vida de alguém que fala: olha aqui, pode me usar, usa esse quarto da minha casa, usa esse meu carro, usa minha boca, usa minha vida, usa-me, Senhor, para alcançar multidões para Cristo.
O que você está fazendo para Deus usar a tua vida para alcançar outros? O que está na tua mão aí que Deus pode usar? Olha, tem uma multidão com fome, e os discípulos falam: despede eles, porque não tem comida, não tem onde comprar, está ficando tarde. Jesus falou: despede eles, a multidão está com fome da palavra. Eu nunca vi uma multidão com tanta fome, como eu posso mandar eles embora? Mas eu tenho que resolver essa questão da comida. Jesus, como é que faz? Ele falou: procura entre aqueles que estão na multidão alguém que tem algo nas mãos, alguém que tem alguma coisa para oferecer. O menino podia esconder os 5 pães e 2 peixinhos, comer igual quando você abrir aquela bala na escola escondida assim, mas ele pegou e falou assim: eu tenho aqui, ó. Um menino falou: eu tenho, Jesus, tudo que eu tenho eu ponho na tua mão. 5 pães e 2 peixinhos. Jesus olha para ele, dá um sorriso e fala: é o que eu preciso, é o que está na tua mão que eu preciso. A matéria-prima para alcançar multidões e mudar a história da terra é o que está na tua mão. A unção junto com aquilo que está na tua mão vai multiplicar e vai mudar destinos. Então ele levanta aos céus e fala: Pai, nas tuas mãos eu entrego aqui esse pão e esse peixe e te dou graças. E ele alimentou uma multidão, e ainda sobraram 12 cestos cheios, porque um menino falou: pode hospedar a presença dele nos meus 5 pães, nos meus 2 peixinhos. Pega isso que você tem, que não é nada, e fala: Deus, está aqui. Pega esse nada, Deus, e multiplica e transforma a vida e restaura a vida. Está aqui, está aqui. Eu vou pegar esse carro que eu tenho e vou carregar o maior número de pessoas para vir para a igreja. Eu vou colocar, e o Senhor vai me dar gasolina, o Senhor vai me dar condição. Ó Deus, eu vou pegar o meu WhatsApp e vou mandar as mensagens para o maior número de pessoas. Ó Deus, eu vou pegar esse celularzinho carimbado velho, que a bateria não dura para nada, mas eu vou mandar pregação, vou mandar mensagem, oração. Eu vou, Senhor, hospedar a tua presença naquilo que eu tenho nas minhas mãos. Ao invés de você só admirar um profeta, que é alguém comum, que tem como algo incomum a presença de Deus, eu só falei assim: Deus, eu quero a tua presença, quero te servir na terra. Olha aqui, ó, tenho nada, só a presença dele. Isso aqui é só um local. Se esse local tivesse aqui sem a presença, não seria nada. A diferença é a presença que está aqui, que eu carrego há tantos anos, há mais de 20 e tantos anos caminhando com ele, há mais de 20 e tantos anos pastoreando vidas, há 30 anos orando em línguas, desde o dia que eu recebi o batismo com o Espírito Santo, com 9 anos de idade, agora com 42, todos os dias orando em línguas em todo o tempo, e andando sobre a terra, trazendo transformação de vidas. Aonde eu passar, eu não quero ser um empecilho, um tropeço na vida de ninguém, eu quero ser um instrumento, porque eu falei: Senhor, hospeda a tua presença na minha vida. Quando eu casei, hospeda a tua presença no meu casamento. Quando eu recebi 2 filhos, hospeda a tua presença nos meus filhos. Quando fui morar numa casa, hospeda a tua presença na minha casa, que a minha vida seja um instrumento nas tuas mãos. E então você vem e admira: que unção, que glória. Mas chegou a hora de você pegar as vasilhas também, chegou a hora de você construir um quarto, chegou a hora de você pegar o teu útero. Falou: aqui em mim também pode vir o Espírito, eu estou disposto a hospedar a presença de Deus. Noé não estava festejando igual todo mundo. Noé estava lá no serrote, construindo uma arca para a presença de Deus hospedar ali e salvar vidas. O que você está construindo na terra para salvar pessoas? Deus te deu recurso, Deus te deu saúde, Deus te deu celular, Deus te deu internet, Deus te deu carro, Deus te deu. O que você está fazendo? Pare de responsabilizar os outros. Fala: o que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo? Eu preciso hospedar a presença de Deus. Um lugar para hospedar a presença de Deus. A presença de Deus estava na arca. E então Davi falou assim: essa arca aqui está complicado de levar para Jerusalém. Uzá morreu, vamos deixar na casa de alguém. Aí Obed-Edom falou: eu, deixa aqui. Mas você é um geteu, você não é nem da nossa linha, você não é da nossa linha sacerdotal, você não é da nossa religião, você não é nem acredita nas coisas que a gente acredita. Eu quero a presença, eu só quero a presença. Deixa a arca na minha casa, por favor, deixa a arca na casa dele. 1 mês, a glória de Deus. 2 meses, a glória de Deus. 3 vezes, 90 dias. E todos ouviram falar do que a presença de Deus fazia na casa de Obed-Edom, porque Obed-Edom falou: a arca não tem onde ficar, pode pôr a arca na minha casa, pode pôr a presença de Deus na minha vida, na minha casa. Na vida de outros a arca mata, mas na vida de Obed-Edom ela transforma, ela traz vida, ela traz multiplicação, ela salva. Ei, seja um Obed-Edom e fala: eu quero que a arca de Deus fique na minha casa, eu quero hospedar a presença de Deus. É isso que você precisa entender.
Deus não precisa de muito, Ele só precisa de um coração rendido e do que você tem nas tuas mãos. É só disso. Até a cadeira que você está sentado foi alguém que comprou para você sentar, para você poder estar aqui ouvindo a palavra. Esses ventiladores que a gente ganhou, a pessoa não congrega aqui e ela deu os ventiladores para ficar um mínimo refrescante para você ouvir a palavra. Alguém pega o que tem na mão e oferece para ser um instrumento para que outros sejam abençoados. Você precisa entender isso. O que você pode fazer para que o outro seja alcançado? Uma rádio? Não. O que eu posso fazer? O que é mais que eu posso fazer? Essa palavra é tão poderosa, está queimando dentro de mim, rasgando dentro de mim. Eu preciso, deixa eu te falar, os teus familiares precisam ouvir o que você está ouvindo. A tua família tem show, está morrendo de fome, está seco, na beirada do lago, falando aonde tem água, aonde tem comida, e você vai falar, eu vou te levar às águas. Você vai ser um pastor da tua família, uma pastora, não por título, mas de verdade, vai falar, eu vou te conduzir aonde tem água, eu vou te conduzir a pastos, eu vou conduzir onde tem um alimento que vai mudar a tua vida. Hoje um irmão falou para mim, olha para mim, meu pai está ruim, meu pai está não sei o que, meu pai está aquilo. Eu falei, meu irmão, lembra aquele dia que eu entrei na tua loja, você estava andando mancando, e eu orei, e imediatamente a coluna que estava travada alinhou e você ficou curado. A presença de Deus está na tua vida, porque a unção que em nós opera é verdadeira e não mentirosa. E ela despedaça todo o jugo. Deixa eu te falar, meu irmão, a presença está em você. Liga lá você para o teu pai e ora para ele e manda essa enfermidade embora, porque a unção de Deus está hospedada em tua vida. Seja um multiplicador, seja um agente multiplicador. Sabe quem está falando para mim aqui? Pessoas que há muito tempo não sentiam a presença, está queimando dentro. Sabe aquele barulho, quando você coloca uma panela com uma sopa, aí você acende, no começo não dá nada, daqui a pouco começa a borbulhar. Eu estou escutando, sabe o que ele falou? É o óleo que está começando a borbulhar, é o fogo que está queimando. Feche teus olhos, fique de pé. A presença de Deus está aqui, e pelas minhas mãos eu declaro a ativação da unção da presença que estava adormecida na tua vida. A presença de Deus é tudo na nossa vida. Mas há muitos que não sabem hospedar a presença. Eles só querem usufruir da presença. E aí, você precisa hospedar a presença de Deus. Você precisa falar, não, eu preciso hospedar essa presença. Eu preciso mais da presença. Eu preciso criar um meio da presença, ficar mais tempo comigo. Eu preciso da presença. Eu necessito trazer outros para a presença. Eu preciso criar meios. Você precisa construir na tua casa um ambiente para você ter a presença o tempo todo. Meu irmão, eu fui lá, comprei um foninho daquele sem fio, eu enfio no ouvido, eu fico o dia todo balá. Eles vêm falar comigo, eu estou atrasado para a conversa da terra, mas eu estou adiantado para a conversa do céu o tempo todo. Eu posso olhar para você e falar e achar que eu estou despercebido, mas no espírito eu estou ligado, porque eu não estou distraído com as coisas dessa vida, porque aquele que se envolve com as coisas de Deus não pode estar distraído com as coisas dessa terra. Entra em conexão com o espírito e fala, Deus, eu quero hospedar a tua presença na minha vida. É tempo de buscar a presença de Deus, é tempo de hospedar a presença de Deus, é tempo de você colocar aquilo que está em tuas mãos a serviço do reino de Deus. Porque para onde vais? Querido, você não leva bens materiais, você não leva nada. Querido, agora é o momento de você ganhar almas, é o momento de você sair da tua rota, gastar um pouquinho mais de gasolina e buscar aquela vida lá e trazer, porque ela precisa da palavra que muda, que restaura, que transforma, que faz a pessoa reviver. Jesus, é a tua presença. Desfruta da presença agora. Ore agora e diga, a tua presença é tudo, Jesus. Comece a orar, comece a buscar, dizer, eu preciso da tua presença. Fala como Maria, faça em mim conforme a tua vontade. Deixa eu falar, feche teus olhos e ouça. Muita gente gastou a sua vida na bebida, na droga, já era para você estar morto. Eu vejo gente com revólver na mão no passado, e Deus falando, já era para estar morto. Você está no lucro, daqui para frente não viva mais para você, porque não era nem para você estar vivo.
Viva exclusivamente para Deus. Seja um devedor de Deus e fale: eu vou viver só para Ele, todos os dias. Talvez você não é perfeito, talvez você tenha um monte de falha, como eu. Talvez você tenha um monte de limites. Você não precisa ser perfeito. Você não precisa, querido, não ter falhas. Você só precisa dizer: Deus, o que eu tenho está aqui. Toma-me em tuas mãos e usa-me. Eu quero, Senhor, a tua presença. Eu quero a tua presença. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra. Diga: e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então usa-me, Senhor. Diga para Ele: usa-me. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Diga: sonda-me. Sonda-me, Senhor, que me conhece. quebranta o meu coração. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra. e enche-me. Enche-me até que em mim se ache só a ti. Diga: pega as tuas mãos e diga: usa-me, Senhor. Vem mais forte, diga agora: usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui como um farol, como um farol, como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, Deus, flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira, hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, diga: Senhor, bem forte, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor, e usa-me, Senhor, e usa-me, Senhor. Pega as tuas mãos e diga: como um farol, de como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar.
Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Bem forte vocês. Usa-me. Diga para ele: sonda-me, vai, sonda. Vocês digam: quebranta-me. Quebranta-me, transforma, enche-me e usa-me, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Você vai ser como Maria, você vai ser como essas duas mulheres, preparando vasilhas, preparando um quarto, preparando o teu ventre, dizendo: Senhor, eu quero ser um lugar para hospedar a tua presença, para que o Senhor possa impactar vidas por onde quer que eu vá. Amém? Quero que você agora, com liberdade, com amor, possa separar o teu dízimo, tua primícia e tua oferta. Pega a tua mão direita e levante assim e fala. Tem um texto que diz: coloca: aquele que dá semente ao que semeia e pão ao que come. Levanta a tua mão direita e fala assim: aquele que dá semente ao que semeia. Levante a tua mão esquerda e fala: pão ao que come. Fica de frente para o teu irmão, fala assim: semente você não come, você semeia. Você come o pão. Mostra a outra mão esquerda e fala: é o pão que você come. E para ter pão, você tem que semear, porque é um círculo de princípio. Fala para ele: quando você come a semente, você, aí faz com a outra mão, você não tem pão. Não, olha aqui para mim. Quando você come a semente, você não vai ter pão. Então, Deus dá semente para quem semeia e pão para quem come. Olha o que diz: e Deus que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará as sementes. Quanto mais você semeia, mais Ele dá sementes, e mais você vai ter pão. Quem come a semente não vai ter pão. Uma hora o pão vai acabar. Então diga para o teu irmão: não coma a semente. Semeia a semente e coma do fruto da sua semeadura. Amém? Dízimo, primícia e oferta. O que é o dízimo? É 10% do seu ganho. Bíblico, está na Bíblia. O que é primícia? É um dia do seu trabalho. Em porcentagem é 3,3%. A Bíblia diz, se eu não me engano, no livro de Provérbios: honra ao Senhor com a sua primícia. Primiciar é honrar a Deus. Por que eu tenho que dizimar e primiciar? Porque o dízimo, ele preserva a minha colheita. A primícia consagra e honra a Deus a minha colheita. E a oferta, ela é a semente que garante uma próxima colheita. Então é dízimo, primícia e oferta. Eu não conheço ninguém dessa igreja que é dizimista e primiciador que não esteja vivendo o tempo de glória e de multiplicação. Todos que são primiciadores e dizimistas estão sendo prósperos, e os outros ficam andando apertado, porque come a semente, falta pão. Quanto mais a semente você comer, menor o teu pão fica. Tem gente que está com pão francês assim, desse tamanho assim, ó. Tem outros que estão com a bisnaguinha. Tem outros que estão com aquela, como é que chama o negócio? Está com aquela baguete assim, ó, comendo e dividindo com os outros, porque aprendeu a não comer semente. Diga assim: eu estou guardado, não pelo tanto que eu trabalho, mas eu estou guardado quando eu cumpro um princípio. Honre o Senhor com seus bens e com as primícias de toda a tua renda. Lá em Salmos diz: se o Senhor não edificar a tua casa, inútil, olha o que está falando, inútil será levantar cedo e trabalhar para comer um pão penoso. O que é comer um pão penoso? Você comeu a semente, agora o pão é um pãozinho assim, porque em vez de você semear a semente, você comeu. Quer dizer, o Henrique, ele trabalha, ele mora em Estiva, ele tem parentes que trabalham no campo. Se a pessoa colher tudo que ela colheu e vender, comer, ela vai ter colheita depois? 25% de tudo que um agricultor colhe, ele tem que plantar de novo na terra, porque senão ele não tem mais colheita. Da parte que ele colheu, uma parte ele come, outra parte ele vende,
outra parte ele tem que plantar, porque senão ele não tem depois para colher. Se você come tudo que está na tua mão, como é que você vai colher mais de Deus? Engana-se você que acha que tem uma vida diferente, se você continua tendo a mesma atitude. A Bíblia fala que de Deus não se zomba. Tudo que o homem plantar, certamente colherá. Será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço, porque os seus amados ele dá enquanto dorme. Você tem que entender esse princípio. A igreja não precisa do seu dinheiro, eu não preciso do seu dinheiro, mas você precisa ser fiel, para que você esteja guardado pelo princípio. Eu sou um pastor dizimista, primiciador e ofertante, por isso Deus não deixa faltar nada. Não sou cobrador de impostos, o envelope não tem teu nome, não tem nada. Eu te ensino, se você quer obedecer, é você e Deus, mas os frutos vão falar por si mesmos. Então, dentro desse entendimento, você que entende, começa a separar do teu dízimo, você vai ver a diferença. Só fala mal de dízimo quem não é dizimista. Todo mundo que não é dizimista fala assim: o pastor vai viver do seu dízimo, o pastor é ladrão. Mas interessante que a Bíblia fala que digno é o obreiro do seu salário. A Bíblia fala: não amarra a boca do boi enquanto ele debulha o trigo. A Bíblia fala lá em Gálatas 5 ou 6: divida os teus bens com aquele que te instrui na palavra. Está escrito lá. Tem inúmeros versículos na Bíblia que fala que o pastor ele vive das ofertas. Agora, o que a Bíblia fala que é ladrão é aquele que não dá dízimo. Aí aquele que não dá dízimo fala para você que eu que sou ladrão. Mas pela Bíblia, quem é ladrão é quem não dá dízimo, e não quem vive do dízimo. A Bíblia fala: em que me roubará o homem? Está lá em Malaquias 3,10. Nos dízimos e nas ofertas. No padrão bíblico, quem é ladrão? No padrão bíblico, quem não dá dízimo? Quem dá dízimo vai falar mal de dízimo? Não. Quem não dá dízimo vai falar assim: você está dando dízimo para o teu pastor. Mas na verdade ele é ladrão, porque a Bíblia fala que o ladrão é aquele que não dá dízimo nem oferta. Mas a Bíblia fala que o obreiro é digno do seu salário. Então você precisa ser inteligente, não deixar que as pessoas te enganem, e por conta disso você seja roubado e não cumpra o princípio. Amém? Separe o teu dízimo, a primícia da oferta. Tem aqui, o pastor Michel está aqui, ó. Ele tem uma maquininha para aqueles que querem usar o cartão. Hoje em dia tem gente que não carrega dinheiro, usa o cartão. Hoje em dia tem pessoas que não carregam dinheiro, eles usam o cartão. E aí tem uma maquininha aqui para você usar o cartão, para você dizimar, ofertar e primiciar. Amém? Vem o Senhor minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar, como oferta viva em seu altar. e como oferta viva em seu. Levante as duas mãos ao alto e diga: para te adorar. Bem forte, diga: Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. e que a cada dia Que a cada dia eu queira mais e mais queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. Senhor. Nós queremos declarar a multiplicação e a bênção do Senhor, porque pelo princípio que eles cumprem, pelo princípio eles serão guardados, porque o Senhor é um Deus que se move por fundamentos e princípios, e não por emoções ou por afeto. O Senhor é um Deus que se move pela palavra, e pela palavra nós vamos viver, pelo cumprimento, porque a tua palavra diz: vocês me amam com as suas bocas e louvores, mas o seu coração está longe de mim.
Nós não queremos somente te amar de palavras, mas que de todo o coração nós possamos cumprir a tua palavra nessa terra e te obedecer. Amém? E que declaramos a bênção do Senhor sobre o teu povo. Nenhuma esterilidade, nenhuma doença, praga alguma chegará à tenda deles, vírus algum de qualquer procedência. Nós ordenamos um anjo à porta de cada casa, de cada trabalho, da casa para o trabalho, em qualquer lugar, exterminando pelo poder do sangue toda doença, todo vírus será queimado em nome de Jesus. E declaramos a bênção do Senhor sem medida sobre o teu povo em nome de Jesus.